tinha lá no juízo, ele ficou no prejuízo quando a amor chegou ao fim. Agora chora no boteco, teleco, teleco, teco, coitado do tamborim, vai! 2018 é esse momento que eu chego como um autor publicado por uma grande editora que está sendo muito lido. Acho que o mais legal do meu livro é isso, que ele tem sido muito lido. Tinha vezes que senti até pena de ver as crianças naquela situação, mas o papo é que a gente se acostuma com cada bagulho sinistro, que pena é coisa que dá e passa rápido. Geral continua comprando droga. Tem 3 tipos de itens, né? Os que são muito relevantes para mim, que são aqueles que me fazem continuar com a assinatura. Itens que eu sou surpreendido e que eles passam até algum valor para mim, mas que eu jamais esperaria ou eu jamais compraria eles. E os que não têm muita relevância, que são aqueles cosméticos que acabam vindo. Nesse momento eu acho que eu não tenho mais nada a contribuir para essa discussão, mas eu acho que a forma como a gente faz, como a gente cria e gera o debate precisa ser repensada. Quem é que tem medo do feminismo negro? Eu acho que é uma pergunta mais para as pessoas assim que ainda não entendem, acho que as mulheres negras estão falando. Ela foi muito fotografada, ela foi considerada uma das mulheres mais bonitas da sociedade paulistana, né? Lá nos anos 50. E quando eu liguei para ela, eu expliquei meu projeto, tá? Que eu queria fotografá-la e entrevistá-la lá na Casa do Sol. Eu falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem nada, você está chegando com 50 anos de atraso. Metrópolis no Ar, boa noite. Boa noite. Bom, eu tive lá primeiro e você viu aqui no Metrópolis, né? Mas como falar de uma exposição sobre o grande mestre do suspense? E não tem o Cunha Júnior lá, Cunha Júnior? Mas foi por causa da sua matéria que eu fui correndo lá ver. Foi. Acho que muita gente foi também, né? Por causa da sua matéria. E o que você achou? E fui e aproveitei para fazer uma matéria também. Então, porque a gente faz isso, né? A gente vai nos lugares, a gente visita, a gente leva uma equipe e já aproveita e faz uma matéria. Uma matéria com o público. Ficou muito legal. Ficou? Eu adorei a exposição. Que legal. A gente está falando da exposição Hitchcock, claro. Bastidores do Suspense, que é provavelmente a grande atração do ano no Museu da Imagem e do Som. Tem gente que vai lá para conhecer, mas também tem especialistas na obra do Hit. Quero ver. Quer conhecer os bastidores dos suspenses de Hitchcock? Então seja bem-vindo. Aqui tem fotos, cartazes, figurinos e muitos filmes. Vocês conhecem a filmografia do Hitchcock ou vieram aprender um pouco aqui? Mais para aprender mesmo. A gente conhece os pássaros, né? O Corpo que Cai, os clássicos, mas não conhecia tudo, não. Ele fez de tudo, né? Ele começa no melodrama, que era uma coisa muito comum. Mudo, faz alguns filmes de suspense, de assassinato, aí ele faz muitos filmes sobre crimes, e uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, essa questão do mestre do suspense não significa necessariamente que ele fazia filmes de terror ou sempre filmes policiais. Ele tem um ciclo de filmes de espionagem muito interessante, tanto que ele é uma influência para a criação do James Bond no cinema. Intriga Internacional, de 1959, é um ótimo exemplo de como Hitchcock era bom também em outros gêneros. Mas vamos adiante. Quer dar uma espiadinha na janela indiscreta? Está aqui. You didn't see the killing or the body? How do you know there was a murder? Because everything this fella's done has been suspicious. Quer abrir o baú de Festim Diabólico? Também está aqui. Esse avião é um dos meus favoritos dele. Por quê? Além do plano, ser aquela história do plano único. Porque ele foi gravado praticamente num take só. Então, é como se fosse uma peça de teatro. Os atores são... Mas o take é um só mesmo ou é fake? Um só porque os rolos de filme não comportavam o tempo total. Então, teve a troca do rolo, mas é como se fosse uma tomada só. A cada 10 minutos que acabava o filme, ele tinha que fechar ou numa cortina ou num casaco. E a questão o roteiro eu acho interessante mesmo. Eu gostei bastante. Você sabe que foi um fracasso esse filme, né, nos Estados Unidos? Na época, né? Não, eu não sabia.
né? Fiquei sabendo aqui na exposição. Que tinha um pouco de preconceito por causa dos dois caras, havia um relacionamento dos dois ali. Mas um fracasso muito mais importante para ele foi o Vértigo, Um Corpo que Cai. I look up, I look down. Em Um Corpo que Cai, Hitchcock criou o efeito vertigem, pioneiro no cinema que depois foi usado em muitos outros filmes. Por que é importante o fracasso na carreira do Hitchcock? Porque ele era um cineasta que ele perseguia o sucesso e a fama. Ele queria sempre estar em evidência. Quando ele fazia um filme bem sucedido, no próximo ele ousava muito. Se dava certo, ele continuava ousando. Se ele fracassava, ele recuava e fazia um filme mais convencional. Quando ele fez o fracasso de Um Corpo que Cai, ele falou, eu tenho que colocar minha carreira nos trilhos de novo. Aí ele fez o Intriga Internacional, que era um filme de um tema que ele dominava. Aí ele fez, foi um tremendo sucesso. O que ele fez a seguir? Psicose, que é um dos filmes mais ousados da história do cinema. E Psicose ficou de fora? Claro que não. A Sinistra Casa de Norman Bates está esperando por você. É pertinho dali que o público pode participar de uma atividade interativa, tipo Escape Room, um jogo de fuga. O que foi proposto para vocês aí? Um desafio que tinha achar as pistas. Se você pegar todas as pistas rápido, acho que não foi tão difícil. O problema é achar as pistas. Acharam legal essa reconstrução da casa do Bates Motel? Sim, bem legal, bem interessante. Dá pra entrar bem na atmosfera, assim, do filme. Tá maravilhoso. Parece realmente a casa do filme, tá incrível. Mas um pouco achei que ia sair o esqueletinho da mãe do moço ali da porta. Será que é o filme mais famoso do Hitchcock? Com certeza. Uma das maiores bilheterias do Hitchcock. Quando ele fez o Psicose, ninguém esperava que ele fizesse aquilo. Por que Psicose? Foi o filme que... Preto e branco. Não, um filme colorido. Foi o filme que instigou a minha curiosidade de assistir os outros clássicos. Você tem toda uma sacada em preto e branco quando você já tinha o cinema colorido e você poder permitir somente naquela cena do sangue ser a parte vermelha, chamar a atenção. Foi pra não assustar o pessoal, né? Por causa que ele achou que seria muito assustador o sangue e... Esse sabe. Até o ponto de assassinar a protagonista na metade do filme, aquilo pegou o público desprevenido. Depois da exposição, dá vontade de maratonar todos os filmes. Bom, sabia que você mesmo pode se dar um presente de surpresa? É, isso mesmo, uma caixa com algo que você gosta, mas não sabe o que é. Pode bater na sua porta todo mês. E tem um detalhe, tem surpresa para todos os gostos e tipos de tribo. O que os amantes de literatura e os nerds têm em comum? A resposta é o gosto pela surpresa. Sério? É tudo surpresa, isso deixa matando de curiosidade. Para atender essas tribos, existe um serviço de remessa de caixas com conteúdo misterioso. A gente não sabe nada, a gente não tem nem uma notícia do que pode ser. Mas atraente para o gosto do freguês. E é meio que ganhar um presentinho todo mês, assim, é bem legal. Fernanda, estudante de letras, se deleita com os autopresentes que chegam na casa dela. E o que te fez, como uma boa amante da literatura, que gosta até de ir lá, né, e fuçar, e cada livro, cada autor, o que te fez assinar uma caixa de livros? O fato de você pegar livros que você provavelmente não encontraria em outro lugar. Por exemplo, esse daqui está esgotado no Brasil há vários anos, tem outros que nunca foram lançados no Brasil, que são inéditos, e não é uma coisa muito comum de você encontrar. Por um preço que varia entre R$ 39 e R$ 55, ela assina a Tag Livros. Vem o livro, esse folhetinho dentro, tem entrevista com o curador, né, que é quem escolhe o livro, e mais o marcador e um brindezinho. São dois tipos de assinatura, a de inéditos e de curadoria. Não é um livro que um amigo te indicaria, entende? É algo que, de fato, uma pessoa que é desse ramo, alguém que gosta muito de literatura conhece e está te mostrando, assim. Então, isso é muito legal. É um livro que você não ia conhecer sozinho. Para quem gosta de histórias de ficção científica e quadrinhos, já existe a caixa perfeita.
Tem 3 tipos de itens, né? Os que são muito relevantes para mim, que são aqueles que me fazem continuar com a assinatura, que eu consigo usar eles têm uma certa utilidade. Itens que eu sou surpreendido e que eles passam até algum valor para mim, mas que eu jamais esperaria ou eu jamais compraria eles. E os que não têm muita relevância, que são aqueles cosméticos que acabam vindo. Toda caixa do Nerd Cubo tem uma camiseta, toda caixa tem uma publicação, um livro, um mangá, um HQ. Toda caixa tem um item colecionável, toda caixa vai ter um item criativo ou decorativo para você usar na sua casa e tal. Eventualmente a gente manda algum doce, porque nerd adora um doce. Para os nerds ou geeks, como queiram, as caixas são maiores e exigem um ritual de abertura. É o unboxing, o vídeo que registra o momento exato que o nerd escancara para a câmera o que recebeu. Próximo item da caixa. Tadã! A brincadeira já virou um negócio de sucesso. Foram 40 caixas e mais de 1 milhão de itens. Como é que ficou a tua relação com o teu consumo tradicional? A gente sai da zona de conforto, de sempre comprar a mesma coisa e dar oportunidade para novos conteúdos. Isso é muito legal. Prato cheio para quem quer sair da caixinha. Para a cantora Fabiana Cosa, são águas passadas toda a polêmica em torno do musical que vai contar a vida da Dona Ivone Lara. Tanto que Fabiana, amiga e pesquisadora de Dona Ivone, está em cartaz com um show para cantar os sucessos da grande dama do samba. Olha como a flor se acende quando o dia amanhece. Esse show são as canções da Dona Ivone, em parceria em especial com o Delcio Carvalho, que nós dois temos uma paixão pelo Delcio. E ele foi, com certeza, o parceiro mais constante da Dona Ivone Lara. Eu entendi o enredo desse samba, amor. Não tem como a gente não falar de como você recebeu todo esse ataque de ódio mesmo pelas redes sociais quando você pegou o papel da Dona Ivone Lara para o musical. Eu curiosa, estou olhando para você, Cris, lembrando que foi para você que eu dei a primeira notícia. Foi. Né, de que eu tinha sido escolhida. Mas eu acho que a vida é esse movimento de ondas altas, às vezes, né? E esse mar em revolta que canta na areia, com a tristeza que trago em minha alma campeia. A gente reivindica o lugar de fala, que é fundamental para poder protagonizar a sua própria história, para poder discutir a sua própria história e conquistar os espaços que não são de direitos e tudo mais. Mas, na minha opinião, antes de tudo isso, a gente precisa escutar. Nesse momento, eu acho que eu não tenho mais nada a contribuir para essa discussão, mesmo. Acho que essa discussão, se ela traz os elementos do racismo, que são bastante complexos, essa discussão tem que ser deslocada, essa fala tem que ser deslocada para autoridades no assunto, que eu não sou, né? Tem muitas mulheres e muitos homens negros que são preteridos por conta da sua tonalidade de pele. Isso vai ter que ser reparado. Não vai ter jeito. A sociedade vai ter que sentar uma hora para a gente resolver essa questão. Porque os negros não são a primeira opção, né? Nunca. Então, isso existe, isso é real, mas eu acho que a forma como a gente faz, como a gente cria e gera o debate, precisa ser repensada. Quero solução, sim, pois quero cantar, desfrutar dessa alegria que só me faz despertar do meu penar. Eu sou uma artista, sou uma criadora. O meu compromisso com a vida é poder, através da arte, transformar, perguntar, duvidar, embelezar. Eu canto pensando mesmo que um dia a gente possa criar uma grande revolução,
onde as pessoas vão poder sentar na mesma mesa, independente da etnia, da religião, da posição política e tudo mais. Eu acredito mesmo nisso. Essa emoção que faz o mundo se agitar. E a Fabiana Cosa vai rodar o Brasil com esse show. As próximas datas são dia 29, próximo domingo, no Tupi or Not Tupi, aqui em São Paulo. E no dia 2 de agosto, no Teatro Rival, no Rio de Janeiro. Agora vamos conhecer o projeto que usa a música para iluminar a vida de pessoas que estão em zonas de conflito. É o Músicos Sem Fronteiras. Laura Hasler nasceu nos Estados Unidos, tem formação em música e um gosto especial pela música folk do leste europeu. One of the kinds of music that I have always loved, is folk music from the Balkans, from Eastern Europe. A outra paixão da musicista é o ativismo. I also have a background working in peace movements for civil rights. Para juntar as duas paixões, em 1999 ela criou na Holanda a organização Músicos Sem Fronteiras, que motiva pessoas afetadas por guerras, migrações e conflitos violentos. Mas como pensar em música quando se está numa situação tão extrema? We know how music can connect people. Can we find musicians in those countries who would work with us? Can we work in a way for music to become a tool? É justamente recrutando artistas locais que a ONG trabalha. Laura conta que tudo começou em Kosovo no final dos anos 90, quando a região da antiga Iugoslávia lutava pela independência. A ONG atuou junto com organizações de saúde e educação para aliviar traumas. Em pleno conflito, teve uma surpresa. We ended up in a city that is ethnically divided since the war in Kosovo, almost 20 years ago. And it was an old rock and roll city. And rock and roll had been lost in the war. So bringing back rock and roll and offering this to young people in the city together with local musicians, it gives a way to bring kids together around their passion for music. So we started a rock and roll school there. Na Palestina, a região que está desaparecendo do mapa por conta dos conflitos com Israel, foi o hip hop que serviu de ferramenta para as crianças expostas ao dia a dia de guerra. Aqui não se reproduz música somente, se aprende a fazer música. These are children with physical disease problems, and these rappers, they're giving these kids both the motion, the rhythm, the sound, the basic delight in doing something together, and at the same time the rappers, they've become leaders in their communities because they're working with the kids. Na Bósnia, a Músicos Sem Fronteiras achou uma solução original para conseguir atingir mais gente. A ONG usa um ônibus para levar a música pelo território que sente os efeitos dos 25 anos de guerra étnica. So we set up this project called the Music Bus. It was like a van, a little bus. For 2 days a week it would work with the Bosniak Muslim kids in the villages and the refugee camps. And gradually, as you build trust, okay, let's see if we could create a project about percussion. And then you invite the parents. And the parents, they've been divided by this war, but they're all sitting there together and they're watching their children and they're seeing their children being creative, having joy, having pleasure. Parents see that it makes their children happy, that it helps their children learn, that it helps them to be better people. Sometimes a hand reaches out across an aisle and people find each other again. Because the arts are the voice of humanity. And do you have someone working here in Brazil? Or not yet. Not yet.
E daqui a pouco tem literatura no Metrópolis. A gente já está no clima da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. Mas antes tem mais música. Zeca Pagodinho, uma história de amor ao samba, fez um sucesso danado no Rio e agora o musical está chegando a São Paulo. E eles estão aqui no Metrópolis. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida. Verdade. Pra ganhar seu amor fiz mandinga. Fui a ginga de um bom capoeira. Dei rasteira na sua emoção. Com seu coração fiz zoeira. Fui à beira de um rio e você. Uma ceia com pão, vinho e flor. Uma luz pra guiar sua estrada. A entrega perfeita do amor, verdade. Descobri que te amo demais agora. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida. Verdade. Como negar essa linda emoção que tanto bem fez pro meu coração. E a minha paixão adormecida. Descobri que te amo demais. Encandeia, encandeia, encandeia. Encandeia, encandeia, meu candeia. Encandeia, oh, encandeia, 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 meu candeia. Curió bebeu a água, mas ainda tem coco, mel de engenho com cachaça e alegria. Um pouco, morena que tá sambando, não deixa ninguém sambar. Meu amor tá perguntando se o samba é pras moças. Se o samba é de moça, só vá. Se o samba é de moça. Se o samba é de moça, só. Se o samba é de moça. Encandeia, encandeia, encandeia. Encandeia, 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 meu candeia. Encandeia, oh, encandeia, encandeia, encandeia. Encandeia, encandeia, meu candeia. Metrópolis de volta para falar de Flip, porque começa na próxima quarta-feira a 16ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty. A grande homenageada é Hilda Hilst, que escreveu poesia, ficção, teatro, crônica, Cunha Júnior. Essa paulista de Jaú que escolheu uma chácara em Campinas, no interior de São Paulo, para se isolar e mergulhar no universo das letras. Você conhece lá? É como que chama? Casa do Sol? Casa do Sol. É linda a Casa do Sol. Foi lá que o fotógrafo e jornalista Éder Chiodeto conheceu e se aproximou da Hilda. Mas não pensa que foi fácil, não. Acho que não. Não foi nada fácil. A Hilda era avessa à exposição. Ele estará, inclusive, na Flip para contar como foi a convivência com a grande escritora. Desejo é uma palavra com a vivez do sangue e outra com a ferocidade de um só amante. Desejo é outro, voragem que me habita. Como é que foi chegar na Hilda, porque ela vivia reclusa e acho que também era um pouco reticente à fotografia, a ser fotografada, né? Exatamente, ela foi muito fotografada, ela foi considerada uma das mulheres mais bonitas da sociedade paulistana, né? Lá nos anos 50. E quando eu liguei para ela, eu expliquei meu projeto, tá? Que eu queria fotografá-la e entrevistá-la lá na Casa do Sol. Eu falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem nada, você está chegando com 50 anos de atraso. Ela falou, mas você leu algum livro meu? Eu falei, li alguns, o último que eu li foi o Fluxo Floema, que aliás é um dos livros dela que eu mais gosto. Ela falou, isso é muito raro, alguém que me leia. Então tá,
você pode vir, mas venha sem a câmera fotográfica. No fim, ela se deixou fotografar, mas ela falou, mas não vai ser assim, não, de cara limpa. Ela falou, vem cá comigo, e aí me levou para o quarto dela, onde tinha um baú, que parecia assim, roupas de teatro Mambembe, né? Muita roupa antiga e tal. Daí ela pegou um chapéu, uma echarpe e um óculos. E eu já com medo que ela ia se esconder tanto que não dá nem para reconhecer que era a Hilda, né? Aí eu fotografei-a desse jeito que a gente vê nessas imagens hoje em dia. Hilda, o que é escrever para você? Não tenho a menor ideia. Às vezes é uma inspiração súbita que te dá. Mas também é muito difícil, a gente chega a ficar com febre. E como era esse gesto criativo da Hilda? Então, ela tinha essa loucura, ela me disse que ela se fechou a partir dos 50 anos de idade, lá na Casa do Sol, com a consciência de que ou ela fazia isso, hibernava, apagava o mundo ao redor para poder se concentrar e criar uma obra literária, ou ela ia passar em branco na vida. E conseguiu. Porque não é simplesmente uma mulher que maneja bem a língua pátria. Ela desconstrói a língua e reconstrói a partir da poética dela, de uma forma muito pulsante, muito delirante. É crua a vida, alça de tripa e metal. Nela despenca pedra, mórula, ferida. É crua e dura a vida. Você também se deparou com algumas fotos na casa dela, né? Ah, sim, ela tinha muitas, como essa aqui do o pai e a mãe, ela com a mãe. Ela ficava muito cercada desses símbolos todos que eram importantes para ela, sabe? Então essa aqui é a mesa de trabalho dela, a mesa de leitura, né? Não é a mesa onde ela escrevia. Mas dá para ver como ela ficava cercada numa ilha de livros, tá vendo? Então, abertos na mesa, tinham 6, que ela ia lendo em paralelo. Né? Tinha Marguerite Yourcenar e Kierkegaard, que era um filósofo existencialista, que ela estava apaixonada naquele momento. Num dado momento, ela pegou e começou a ler Kierkegaard para mim e para os cachorros todos que estavam ali em volta. Ela é um antídoto contra a mesmice. Se você quer realmente transformar a linguagem, né? Adequá-la à sua expressividade, você não pode ter freios. E se tem uma artista que nesse país que não teve freios, foi ela. Arroio, lágrima, olho d'água, bebida, vida líquida. Mais Flip, mais literatura. Um dos destaques da Festa Literária Internacional de Paraty é o escritor carioca Giovanni Martins. O primeiro livro dele, O Sol na Cabeça, reúne contos que dão voz a personagens afetados pela realidade violenta e desigual do Rio de Janeiro. Histórias que serão lidas em 10 países, hein? Nada mal para quem está no primeiro livro e que estarão também na tela do cinema, num filme dirigido pelo cineasta Karim Ainuz. O Giovanni me recebeu na casa dele, no Rio. Partiu? A gente está na casa do Giovanni Martins, autor de Sol na Cabeça, que vai estar na Flip esse ano. Giovanni, obrigada por nos receber aqui. É porque eu sigo na sombra, mas um soldado que não tomba, toma. O Rio de Janeiro é o principal cenário na obra do Giovanni. O Rio de Janeiro da desigualdade, da violência, da criatividade, do risco, do sonho. O Rio de Janeiro das favelas. A maior parte dos personagens do escritor de 27 anos vive nas comunidades como ele. O adolescente que escrevia, inspirado por Drummond, fez oficinas, ganhou espaço em eventos e projetos independentes de literatura e foi para Flip pela primeira vez em 2015. Cheguei naquele domingo num quarto cheirando a cigarro e fui deixado junto aos livros, ajudando a decorar aquela biblioteca que ia de Harry Potter a Clarice Lispector. Eu fui para a Flip para falar de uma revista que eu tinha feito na Rocinha, chamada Setor X. Foi um choque muito grande para mim, que estava começando ali, tinha sido publicado pela primeira vez há pouco tempo e tudo, estava começando a acreditar um pouco mais numa possível carreira de escritor mesmo. Uma das coisas das minhas angústias grandes de lá era isso, saber que despertei o interesse de um monte de gente, mas na verdade não tinha muita coisa para mostrar, assim, tinha mais uma promessa de trabalhos futuros, né? Tô correndo atrás de tudo aquilo que esse mundo tem pra me dar. Eu tinha passado o final de 2015 e 2016 inteiro escrevendo os contos do Sol na Cabeça.
E no final do ano de 2016 eu parei de escrever um pouco para voltar a trabalhar. Já no final do verão, quando o dinheiro começa a diminuir bastante para quem trabalha na praia, um amigo me indicou para participar de uma mesa na Flip de 2017 e aí eu falei, cara, tô com um livro quase pronto, vou para Flip, e aí o momento foi esse, né, de largar o emprego de novo e me dedicar a terminar o livro. A minha expectativa era essa, eu terminei o livro 2 dias antes de ir para Flip. Que bom, pois foi na Flip de 2017 que ele recebeu a proposta para publicar O Sol na Cabeça, livro que reúne 13 contos. A gente mergulha em personagens complexos, cheios de questionamentos, como o narrador do conto Rolezinho, um adolescente que mora no morro e vai curtir a praia com os amigos. Quando eu terminei de escrever o Rolezinho, foi um conto que meio que me ajudou a entender como é que eu ia fazer o livro todo e tal. Então foi um conto bem importante, que eu demorei bastante tempo para escrever. Mas eu parto de uma motivação real, assim, de uma coisa que estava acontecendo muito na cidade, que era o tráfego pela cidade sendo cerceado através de batidas nos ônibus pela polícia, ou até de restrição de linhas de ônibus de um lado da cidade para o outro e tal. E eu estava acompanhando muito isso na minha vida cotidiana, vendo as pessoas na minha volta passar por isso. O que mais me incomodava era a ausência de quem estava passando por aquilo se posicionar sobre o assunto. Esses polícia de praia tem dia que eles ficam sufocando legal. Eu acho que das duas uma. Ou é tudo maconheiro querendo pegar a maconha dos outros para fazer a cabeça, ou então é tudo traficante querendo vender erva para gringo por playboy, sei lá. Escrever nessa máquina, essa coisa meio nostálgica, te fez olhar para as letras, para a linguagem, para o seu texto também de maneira diferente. Foi isso, né, Giovanni? Eu acho que a máquina me deu isso, assim, essa necessidade de repensar as histórias, repensar os caminhos, as possibilidades que eu tinha, as próprias decisões. Aí escrevi um parágrafo, escrevi o mesmo parágrafo embaixo de novo. Ah, total. Não, é diferente esse processo. Porque às vezes no computador, pelo menos comigo, eu sinto que com algum poder de síntese você resolve aquilo muito fácil e pronto ali. Você já tem aquela sensação do trabalho pronto e isso te deixa meio confortável ali. Saí voado pra água, mandando vários mergulhos neuróticos, furando as ondas. A água tava gostosinha. Nem acreditei quando eu voltei e vi o bonde todo com maior cara de Eu já circulava por muitas favelas aqui do Rio antes da Flup, mas com a Flup foi um absurdo, assim, que eu fui em mais de 30 favelas num ano só, assim. Então, quer dizer, eu vi muitos sotaques, muita jeito de falar, muitas formas de construir uma frase, que eu não fico atento só à palavra em si, eu fico atento em como que as frases estão sendo construídas, quais são esses tempos, né, como é que estão sendo essas pausas e tudo. Então, esse contato com vários lugares da cidade acabou me fascinando também para eu me aprofundar nisso pro livro. Ai, cabeção, seu viado, sai fora, rapaz, caçar dodóca. Talvez uma das coisas fundamentais para ter me interessado tanto e ter me aprofundado tanto nisso, talvez tenha sido eu ler o Cidade de Deus pela primeira vez, um pouco antes de começar a escrever esse livro. Aquelas palavras, aquelas expressões, eram expressões famosas usadas pelos meus pais, sabe? Que não são expressões da minha época, mas que eu conhecia meio de respingar ali na minha geração e tudo. Pensar na possibilidade de agora estar fazendo isso para o futuro escritor que vai trabalhar com essa linguagem, e isso me fascinou muito grande, assim. Geral Chapadão. Tinha uma tia que odiava que a gente falava geral, e era muito engraçado. Ela, geral não, é todo mundo. Eu falava, todo mundo não é geral, não, tia. Já colocam o seu caso como uma operação antes de perguntar da literatura. Você tenta se afastar disso? Eu acho que o cerne da questão é essa, né? A gente repensar essas narrativas, né? Repensar também a maneira como a própria favela é retratada o tempo todo, né? Porque isso vai refletir na notícia que vai me enquadrar. Se todos os movimentos culturais que acontecem na Rocinha, que acontecem no Vidigal, que acontecem na Maré, fossem cobertos, tivesse uma atenção mínima da mídia, não estou dizendo que precisa ser cabo, se tivesse uma cobertura digna de qualquer outra agenda cultural da cidade, quando surgisse um escritor, isso não seria uma coisa tão absurda. Mas a vitória é pra quem merece, o mundo tem selecionado. Então escrevo com o melhor e pior que vem da alma. Tipo um ferreiro criando a mais letal espada, a mais letal das armas. Enquanto a situação se agrava, gravar até o mundo explode de raiva.
O Giovanni Martins vai estar na Flip sábado que vem, participando da mesa Atravessar o Sol com o vencedor do Pulitzer do ano passado, Colson Whitehead. E hoje ainda tem mais Flip no Metrópolis. E mais música, né? O próximo bloco é do musical sobre a vida e a carreira de Zeca Pagodinho. Hoje ela volta chorando e bolando perdão. Pra ver meu peito a marca da ingratidão. Os dias foram passando e como eu sofri. Mulher perversa como essa eu nunca vi. Voltamos com o musical Zeca Pagodinho, uma história de amor ao samba. É a história do então desconhecido Gessé Gomes da Silva Filho, de Xerém, do subúrbio do Rio, das rodas de samba até a consagração nacional. O espetáculo acaba de estrear no Teatro Procópio Ferreira. Vamos ver um trechinho? Era um sujeito comportado, educado, sossegado, cidadão trabalhador. Um dia conheceu a Carolina, uma doçura de menina, e aí se apaixonou. Carol não tinha lá muito juízo, ele ficou no prejuízo quando o amor chegou ao fim. Agora chora no boteco, teleco, teleco, teco, coitado do tamborim, vai! Esse samba é demais, esse já entrou. Agora é só pegar o Giló com pimenta e fechar o repertório. Não, já tem 2 samba meu no disco. Se o Giló entrar, alguém vai ficar de fora. Esses caras ralam pra caramba. A gente tem que dar força, eu tenho dito aí. E a festa já começa no palco, não é, Gustavo? Gustavo Gasparani, que faz uma parte do espetáculo, é com você. Isso. Não é? Eu faço a fase adulta do Zeca e o Peter Brandão faz a parte jovem. Muito bem. Você apresenta o pessoal que está aqui acompanhando você? Glauber é o nosso violão. João Glauber. Calado é o cavaco, diretor musical, arranjador. E Rodrigo Jesus, nosso percussionista. E você não só canta, não só faz o Zeca na segunda parte, como você dirige, escreveu, fez tudo. Foi indo aos poucos. Primeiro eu escrevi, aí 3 anos depois me chamaram para dirigir. Aí quando eu estava fazendo os testes, eu não encontrei um ator que deveria ter uns 30 anos para poder fazer os 2 atos inteiros. E aí eu encontrei o Peter Brandão, que é incrível, só que ele é muito jovem. Falei, então eu vou dividir e eu faço a parte mais velha. E acabou essas coisas do destino. Que a dramaturgia ficou mais interessante, porque os 2 personagens, jovem e adulto, puderam se encontrar e ficou bem bacana. O Zeca, eu sei que ele já assistiu, porque o espetáculo estreou no Rio de Janeiro primeiro. Isso, né? Estreou no Rio e depois fizemos 2 meses de turnê em 10 capitais do Brasil. E ele veio assistir aqui em São Paulo também, né? Ele assistiu em São Paulo e quando ele vai assistir, ele sobe no palco e termina a peça cantando com a gente. Deve ser muito legal. Mas ontem a gente esteve lá e a gente pegou um trecho do Zeca falando aqui pra gente. Vamos ver? Opa! Bom, a ideia de me tornar um musical é legal, né? Porque eu ainda estou vivo e posso ver, né? Porque, como disse o amigo aqui ainda agora, tudo é depois que o cara morre e o cara não vê. Então, enquanto a gente está vivo, ver a nossa história, é bacana, é emocionante. E eu vejo muita coisa aqui que eu nem lembrava mais. Então, é bem legal. Eu vi 3 vezes no Rio e acho que vai mais 2 de São Paulo, que é para ficar sabendo quem fui eu, né? É legal que você... Não, o Zeca é demais, né, cara? Ele é demais. E como é que você faz para incorporar? Porque aqui você estava até dizendo que você... Aqui tá meio Gustavo, um pouco de Zeca, né? Porque fica sem contexto, né? Claro. Foi engraçado porque o tempo inteiro eu não tive a intenção de imitá-lo. Mas quando você vai fazendo, nem eu nem o Peter, e a gente foi fazendo, nossa preocupação é que eu e o Peter ficássemos parecidos, né? E acabou que a gente é parecido e o Zeca, a gente ficou parecido uma vez, o Zeca falou, pô, eu tava lá na produtora, vi uma foto minha, eu falei, tô bonitão, era você, pô. Então acho que você vai pegando o clima, né? Sobretudo o clima. E eu fiquei muito ligado nas divisões, porque ele é um papa da divisão, né? Então não podia
cantar uma música quadrada, tinha que dividir, quebrar aqui, quebrar ali, que é o que ele faz. Claro. E assim, você, quando estava escrevendo, perguntou coisas para ele específicas? Sim, eu conversei com ele várias vezes. Primeiro eu fui na casa dele, a gente saiu para almoçar, para eu explicar qual era a ideia, de como eu queria contar. Como ele é vivo, eu não queria fazer uma história biográfica, careta. Conto como se fosse uma fábula. Uma fábula. E me inspirei muito na frase Macunaíma do subúrbio, que tem na biografia do Luiz Fernando Viana, que eu achei, pô, isso é uma boa ideia. Aí eu peguei o primeiro ato e fui na estrutura do Mário de Andrade, eu fiz a história de um herói suburbano. Muito menos por fatos e muito mais por ambientação, a construção do caráter desse cara do povo, que chega num sucesso muito novo, um sucesso gigantesco, e na fase adulta convive com todas as... com todas as questões do sucesso e da fama, e nunca deixa de ser ele mesmo. Ele é sempre fiel aos amigos, à família. Ele levou o mundo dele para o sucesso e não fugiu do mundo dele para fazer sucesso fingindo ser uma outra pessoa. Isso eu acho o mais bacana dele. Ele por isso eu acho que ele é uma pessoa que vale a pena a gente homenagear, porque ele realmente é um exemplo. Ele foi ele íntegro, meio Milton Nascimento, né? Sou do mundo, sou Minas Gerais. Claro. É isso, ele é ele mesmo e por isso ele faz sucesso. E vai ficar em curtíssima temporada aqui em São Paulo? Meu filho, hoje em dia a parte cultural a gente está sofrendo muito, né? Os musicais, você ficar muito tempo, tem que ter mais patrocínio. Então a gente faz o tempo que dá. Sei. O público teve, a gente fez 3 sessões já para público aqui e a reação foi a melhor possível. As pessoas cantam, dançam. Então, quem sabe se a gente lotar o teatro, a gente possa depois prolongar um pouquinho, ficar mais um pouquinho. Eu sei que a situação não está fácil para ninguém no Brasil, mas vamos dizer assim que você pessoalmente não pode reclamar, porque não posso reclamar. No segundo semestre esse rapaz aqui tem 5 espetáculos no ar, ou seja, como ator, ou como diretor, ou como autor, ou como produtor. A gente daqui a 15 dias vai estrear o Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte, que é dramaturgia minha do Eduardo Riech. E eu tenho o meu grupo, que está a Companhia dos Atores, está comemorando 30 anos, está em cartaz no CCBB fazendo Insetos, e eu, quando a Zeca acaba, eu vou para lá, eu divido o personagem com o Marcelo Vale. 30 anos de amizade e insistência. Que legal, cara. Olha aqui, ó, vocês podem assistir, então, o espetáculo Zeca Pagodinho, uma história de amor ao samba, que está no Teatro Procópio Ferreira, quinta, sexta, sábado e domingos. Quintas, 21 horas, sexta, 21 horas, sábado, haja voz, hein? 2 sessões, 17 e 21 horas, domingos, 17 horas. Vocês cantam quantas? Você canta quantas músicas? Vocês tocam quantas músicas durante o espetáculo? A gente deve ter mais ou menos. 50? Mais ou menos umas 47, 50 músicas, mas elas não são inteiras. Sim. Tem popurrí, tem músicas que são pequenos trechos, ou canta pela metade. E eu devo cantar umas 14 músicas, mais ou menos. Beleza. Pode fazer mais uma pra gente Claro, agora? com o maior prazer. Obrigado, então, pela participação de vocês. Valeu. Até mais. Peço licença aos que já se foram pra dizer que eu também sou um dos poetas do samba. Dizem que eu sou marginal por andar por aí vagando em frases musicais. Às vezes fico embriagado cantando sambas divinais. Presto atenção porque eu tenho muito pra ensinar, mas deixa estar. Eu sou apenas defensor de uma cultura popular. Peço licença aos que já se foram pra dizer que eu também sou um dos poetas do samba. Que eu também sou um dos poetas do samba. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez e deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu.
Se não tenho tudo que preciso, com o que tenho vivo, de mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar, deixa rolar. E aos trancos e barrancos, lá vou eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Vá, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, João Calado. Vida leva eu. Deixa a vida me levar, Rodrigo Jesus. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, Albert Seixas. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Muito bem, obrigado pela participação de vocês então aqui. Gustavo, sucesso para vocês lá no Procopio Ferreira. Até dia... 5 de agosto. Dia 5 de agosto. E depois a gente vai se ver durante o ano todo aí. Se Deus quiser. Obrigado. Muito Até obrigado. Mais. E agora nós vamos dar, então, uma volta por algumas exposições pelo mundo. Nesta semana, no Camarote 21. Um programa que mais parece conto de fadas. Os imponentes palácios e castelos da Alemanha. De norte a sul do país, a nossa equipe visitou várias construções de diferentes períodos históricos, cada uma com um charme bem particular. Domingo, logo após Metrópolis, e quinta, 00:30. Camarote 21. A SBPC realiza a Universidade dos Nossos Sonhos, aquela que envolve a interdisciplinaridade, a conexão entre as diversas áreas do saber. Terça. Mesmo que falte água no estado, eu vou achar de beber. Marina Lima lança seu novo disco. Eu quis fazer um disco que pudesse dialogar e ajudar também um pouco a melhorar a autoestima do brasileiro. Sem se esquecer dos hits clássicos. Meu amor, eu juro que não quero deixá-lo na mão, nem sozinho no escuro. Terça, logo após Mini Docs. Sabe lá, sabe lá. Cultura Livre. Voltamos a falar de literatura e da Flip. Outra convidada da Festa Literária de Paraty é a filósofa e escritora Djamila Ribeiro. Ela acaba de lançar o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro.
tipo nega. Djamila, vou fazer a pergunta que é a capa do seu livro. Quem é que tem medo do feminismo negro? Eu acho que é uma pergunta mais para as pessoas assim que ainda não entendem, acho que as mulheres negras estão falando, né? Porque acho que a pergunta é para mostrar que acho que não precisa ter medo, né? Conhecer o que a gente está pautando historicamente, tantas mulheres negras que eu trago isso no livro. Então acho que quem se assusta com a pergunta é quem de fato talvez precise ler o conteúdo do livro. Eu conheci ela na internet e ela me conectou ao movimento negro. Ela me conectou enquanto mulher negra. Tudo aquilo que eu procurava juntar, unir, Viola Davis, Belvoir, ela conseguiu unir tudo aquilo e me dar significado, me dar um norte. Eu acho muito interessante esse exemplo que ela é, né? Principalmente nas redes. Hoje em dia a gente vê tanta coisa desinteressante, então ter uma pessoa como a Djamila hoje é imprescindível para o movimento. A história de sucesso dela já diz muita coisa. Não à toa que ela tem esse magnetismo, né? É magnetismo que é algo do vivido, algo pensado, refletido. E eu acho que também tem uma característica da Djamila que me apraz muito como referência, porque ela consegue falar... São temas muito delicados, muito difíceis, doloridos, desconfortáveis. Falar de racismo não é uma coisa... Tudo bem que ela fala muito da afirmação, mas ela consegue falar isso sempre convidando a mão. Eu acho que não me fixar em nenhum lugar também é um pouco do que eu venho aprendendo com essas mulheres. Assim, eu acho que o feminismo ocidental ele é muito de fixar ou de ver o feminino como uma coisa inferior ou subalterna. Quando eu parto de outros feminismos das mulheres negras que pegam a mitologia dos orixás, a gente vê que a gente não é uma coisa só, né? Que você pode ser bonita, mas pode ser guerreira. Que você pode ser mãe, mas você pode... E você tem poder a partir disso, um feminino poderoso. O Brasil precisa discutir questões ainda muito sérias e, sobretudo, desse presente que a gente vive ainda tão violento para que de fato a gente consiga construir pontes para um futuro, construir outras pontes que não sejam só essa existência nossa marcada na dor, na violência institucional, na violência estrutural. Eu mereço tudo de mais incrível que essa dimensão pode me oferecer. Eu vim pra cá pra brilhar. Eu vim pra cá pra colocar o que há de melhor em mim nesse mundo. Eu vim pra cá pra exercer o máximo da minha potência. E eu acredito que é o momento e qualquer pessoa que esteja em contato com esse livro ou em contato com qualquer coisa que esteja em movimento agora, que tenha referências negras, por favor, se conecte com isso e coloque pra fora o melhor que você tem, assim, tipo, só acredito nisso. Ela vai te seduzir, lhe tirar para dançar, elevar a dimensões, vai mobilizar, fazer clarão. Ai, desculpa, que eu tô emocionada. Não foi lindo o que a Xênia falou? Com certeza. Ah, que lindo. Tá bom, então a gente vai encerrar também nesse clima do poder da mulher negra, não é isso? Posso falar? Pode. Para encerrar o Metrópolis de hoje, nós vamos aproveitar outra surpresa que a Didi trouxe, veio cheio de surpresas do Rio de Janeiro, eu sou assim, eu saio e chego com a mala cheia. Porque além de entrevistar o Giovanni Martins, eu também entrevistei um fotógrafo, Léo Aversa, super legal, além também de acompanhar os preparativos para a estreia do musical sobre a Elza Soares, hein? Uau. Então, na semana que vem, você vai acompanhar a reportagem completa. Hoje você fica com um aperitivo, que é um trechinho do ensaio geral, com o elenco completo, 7 Elzas no palco. Tá, meu bem? Tá ok. Tchau pra você. Até terça. Um beijo. Chorei.